Vai agora fazer uma revisão do que a gente viu na aula anterior, certo? Vou fazer perguntas para vocês, eu quero que vocês respondam bem alto para eu poder estudar. Talvez eu não escutei muito bem. De onde Jesus mandou Pedro tirar o dinheiro para pagar o imposto do templo? A boca do peixe. A boca do peixe mesmo. Do peixe. Da primeira boca do peixe que ele pescasse. Quem é o principal beneficiado quando você perdoa? Eu mesmo. Eu mesmo, isso aí. Gente, eu pedi para você responder a aula, para poder estudar. O que a palavra grega escarão, geralmente traduzida como escândalo, realmente significa? Isso aí, perto do tropeço. Qual foi o símbolo escolhido por Jesus para falar de humildade quando seus discípulos discutiam quem era o mais importante deles? Aqui, criança. Complete o versículo. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, e vocês também devem lavar os pés um dos outros. Muito bem. Oi. Falta uma semana para a principal festa judaica. A cidade de Jerusalém, imagina aí, está lotada. As autoridades estão em estado de alerta, porque dias como esses são propícios a rebeliões. Para você ter uma ideia, o governador romano, ele passa uma semana em Jerusalém por conta dessa agitação do povo judeu. Pedro, ele acompanha Jesus em sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele pensa: será agora que o meu Messias vai restaurar o reino? Esse é o pensamento de Pedro quando ele vê Jesus entrando na cidade de Jerusalém. A multidão já grita, anote aí, Marcos capítulo 11, verso 10. Bendito é o rei vindouro do nosso pai Davi, hosana nas alturas. Eu vou gritando quando Jesus entra na cidade de Jerusalém. João 12, 13. Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Jesus, nesse momento, ele purifica o templo, ele expulsa os comerciantes e vira a mesa. É quase impossível não lembrar de Judas Macabeus, mas nós estudamos aqui sobre isso. Último libertador, revolucionário judeu, bem sucedido, que eles tinham na memória naquele momento quando viu Jesus entrando em Jerusalém, e que também havia purificado o templo no início do seu reinado. Mas agora os profanadores não são mais os gregos opressores, e sim os próprios judeus que estão profanando o templo. Anote aí o nosso tema: figueira seca. Anote aí, figueira seca. Figueira seca. No meio da agitação desses dias, Jesus passa por uma figueira e procura um figo para comer. Agora pense, não é época de figo. Ele encontra o quê? Somente folhas. Marcos 11,14, olha o que Jesus diz. Então ele disse para quem? Para aquela figueira: ninguém mais toma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Aí você pergunta: mas por que essa história da figueira é contada nesse momento tão tenso da história? E se isso não te parece muito estranho, não é tempo de figo. Não é tempo de figo. Como a figueira poderia ter fruto, já que não era tempo de figo? Na verdade, é provável que Jesus esteja fazendo uma alusão, uma comparação, uma similaridade da figueira com os próprios fariseus, os líderes daquele tempo, e até a cidade de Jerusalém, com toda a sua aparência religiosa,
os seus hosanas, as suas festas sagradas, mas nenhum fruto de arrependimento. Ou seja, muita folha e nem fruto. O fato é que, depois que Jesus disse isso, simplesmente a figueira o quê? Secou. Na hora ela secou. Uau! Pedro, que aparentemente não sabe pensar sem usar sua boca, vendo a figueira seca desde a raiz, ele olha para Jesus e diz assim, Marcos, capítulo 11, verso 21, Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. É impossível não notar o espanto de Pedro. Como é que pode? Não é que secou mesmo? Aí Jesus responde, Marcos capítulo 11, verso 22. Respondeu Jesus, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Traduzindo, vamos traduzir agora o que Deus falou para Pedro. Deixe de ser incrédulo no nome. Isso é fichinha. Se vocês tiverem fé de verdade, vocês poderão até mover montanhas. Marcos 21, 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Um pouco mais à frente, Jesus ele vai dar uma lição sobre isso que acabou de falar. Lá em João capítulo 14, verso 13 e 14, diz assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Não sei dizer exatamente o que eu penso nesse momento, o que Jesus, mas é quase impossível. Na verdade, não tem como ouvir isso e não entender como uma declaração de superpoder. Tudo que pedirem em oração, tudo que eu pedir em oração, eu farei. Se crer. É uma declaração de superpoder. E aí você pergunta, e por que eu não recebo tudo que peço? Você já se questionou assim? Por que eu não recebo tudo que peço? Porque eu não consigo fazer nem um mato que cresce no quintal de casa, secar quando ele vai sobre Deus. Por que eu tenho que me dar um trabalho de ir lá e não ter nada? Desconsiderando o fato que muitas das vezes realmente nos falta fé e que certamente oramos menos do que deveríamos, essa pergunta tem algumas respostas bem honestas na Bíblia. Mas eu conheço uma história bem legal, é fictícia, que resume bem uma maioria dessas respostas. Mais ou menos assim, um homem muito rico, proprietário de um lindo e maravilhoso sítio. Imagina aí, muitos animais, árvores frutíferas, uma casa grande, um lindo gramado e uma cerca perfeita. Coisa realmente de filme. Ele descobre que precisa fazer uma longa viagem e colocar alguém ali para cuidar desse sítio. Ele acomodou o caseiro e a sua esposa nesse sítio e fez a viagem e orientou o caseiro. Vou colocar aqui o nome dele, seu Manel, vou deixar o senhor cuidando do meu sítio. Só vem conhecer lá na cidade. Então, tudo que o senhor precisar, tudo que você precisar, você pode pedir lá na cidade no meu nome. Quando eu voltar de viagem, eu vou pagar aquilo que você pediu. A viagem demorou um pouco além do que esse homem imaginava. Quando o homem rico voltou para ver o sítio, tomou um susto. Não havia mais uma delícia que era no sítio. As árvores do quintal foram todas cortadas. E o mato tinha crescido muito pela terra. Assim. Que aliás estava tomado. Como se tudo isso não fosse estranho o suficiente, havia uma picape zerada à frente da casa do caseiro. Aliás, ele até reformou uma casa maravilhosa. Estava o primo. Ele bateu na porta e quem atendeu? A mulher do caseiro. Veio com uma plástica no rosto, muito bem vestido. Ele até tomou susto, pensou que era outra mulher. Essa mulher do caseiro. Oi, seu patrão. O senhor chegou agora, foi? Filho, eu vim agora. Eu
Veio lá com roupão de seda. E aí, o patrão, ele olha com tanto de olho e vê uma tela de 80 polegadas na parede, quase quase na parede. E lá veio o seu Mané, enrolado com roupão. Meu patrão, eu senti tanta falta do Senhor, eu orava toda noite para que o Senhor voltasse logo. É bom te ver também, Mané, meu patrão. Só estou um pouco confuso. Onde estão os animais do sítio? Morreram todos, meu patrão. Disse o casinho. Uma pena. Respondeu o seu Mané, e as árvores frutíferas? Ah, eu mandei cortar tudo. Eu não gostava das frutas, eu mandei cortar tudo. E esse mato todo, seu Mané? Perguntou o patrão, já com sem paciência. Eu até capilhei umas 2 ou 3 vezes, mas o próprio pressionou, então mesmo me deixar de crescer e fazer a vontade dele. Sabe o que é, patrão? Eu ando meio ocupado com essas muitas coisas que eu tenho para ir aqui para casa. Eu também ando ocupado com esse mais de 600 canais que tem nessa TV aí, Netflix, Prime Video, tudo me deixa muito ocupado, então eu não tenho tempo de cuidar e não sei o que. E essa é a picada que eu vi lá na frente. Ah, sim, mas é isso que eu tenho que sempre conversar. Porque tem umas contas aí para o senhor pagar. Como assim? Para eu me pagar eu não comprei nada. Mas o senhor não disse que eu podia ir lá na cidade e pedir tudo no seu nome? Então eu fui lá e pedi tudo, o senhor está vendo aí? Tudo no seu nome. Então, essa dívida aí não é minha, não é sua. Porque foi dada a ordem e as pessoas ali conhecem. Então tudo aí que o senhor está vendo é para o senhor pagar. Eu preciso explicar alguma coisa a mais sobre esse superpoder que nós temos. Tudo que pedirem em meu nome, eu farei. Você tem que saber usar esse superpoder. Tudo que pedirem em meu nome, vai fazer aquilo que o senhor está pediu as coisas para o seu próprio prazer. E aí, a primeira cena, sobe e desce. Sobe, né? Ela vai subir. Continuando, essa semana ela foi muito agitada. Está faltando a última semana da vida de Jesus. E o que aconteceu? Vamos relembrar alguns eventos. Jesus chegou em Jerusalém, lá fez uma Osana, purificou o templo, chamou os fariseus de raça de víboras. Então ele dá como um tempo para os discípulos para dar uma aula de escatologia. E já anote o nosso próximo evento, aula de escatologia. Para quem não sabe, escatologia é o estudo dos últimos tempos, tá? Como vai acabar o mundo, como será a vida de Jesus. E como é que acontece a cena? Depois de purificar o templo, Jesus e seus discípulos estão saindo. Aí os discípulos param e olham. Nossa, o templo foi construído por Herodes o Grande, né? Aí eles olham, nossa, que construções magníficas. Olha, Senhor, que pedras maravilhosas. Jesus não dá muita atenção para isso. Mas ele faz a seguinte pergunta: vocês estão vendo essas grandes construções? Aqui não ficará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Aí você pensa assim, Pedro deveria estar muito empolgado, porque Jesus acabou de expulsar todos os fariseus do templo. Ele vai fazer o que agora? Será que vai fazer um raio do céu? Será que finalmente vai começar esse reinado messiânico que ele tanto espera? Não dá para saber exatamente o que estava na cabeça dele. Ele sabe que ele era foito, que ele era afamado, né? Mas a gente sabe que, na verdade, Jesus não estava falando do tempo físico, ele estava falando do seu próprio corpo, que ele morreria e ressuscitaria em 3 dias. Só que a gente volta a falar da segunda. É muito difícil sentar na cabeça dos discípulos. Mesmo quando Jesus falava abertamente, eu vou morrer, vou ser crucificado, ressuscitarei no 3º dia. Eles não conseguiam acreditar nisso. O que dirá que Jesus falava em metáfora, né? Esse tempo será destruído e será reconstruído em 3 dias. Então, para eles é muito difícil viver e isso entender. Mas vamos lá, anote. Jesus e 2 duplas de discípulos, tá bom? Quem foi que ouviu aula de escatologia? Pedro e André. Pedro e André, irmãos. Tiago e João, também irmãos, tá?
ouviram essa parte. Eles foram até o Monte das Oliveiras e ficaram de frente para o templo. Aí um deles perguntou o seguinte: quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de tudo isso que está prestes a cumprir-se? Está lá em Marcos 13:4. A Bíblia não diz qual foi dos 4 que perguntou, mas a gente sabe aqui que pergunta tudo que passa na cabeça. A gente acha que é Pedro, né? Então, Pedro e os outros 3 discípulos recebem uma aula particular de Jesus sobre o final dos tempos. E essa parte do Novo Testamento é a parte mais detalhada que a gente vai encontrar sobre esse assunto relacionado à escatologia. E Jesus começa: cuidado para não ser enganado com quem? Falsos messias, tá, gente? Eu vou falar bem rápido, porque eu tenho certeza que você meditou e você viu isso nas passagens essa semana. Eu te confesso que eu cheguei nessa parte e falei: eu já disse aqui, vamos de novo. E vamos de novo. A gente chega nos três evangelhos, né? Então eu tenho certeza que você viu quais eram os sinais, quais foram as palavras que ele usou. Eu vou só relembrar. Cuidado com os falsos messias. Os primeiros sinais são as guerras e os eventos cataclismos, as perseguições, os falsos profetas, o espalhar do evangelho, a destruição de Jerusalém. Ele falou que vai ficar pedra sobre pedra. Os sinais dos céus, a sua vinda para julgar as nações, e ele disse que haverá muito o quê? Destruição, tá bom? Mas assim, por que eu passei muito rápido? Eu sei que você meditou, que você viu lá na frente. Porque o foco de Jesus, ao falar isso para os discípulos, não era para ele ficar atento a esses sinais, não era para eles terem o norte de como vai acontecer, não é isso. Tem 3 principais pontos que a gente precisa se atentar. Lá em Lucas 21, 12 ao 13, da nossa Bíblia, capítulo 1, versículo 9, diz assim: estejam sempre prontos e firmes. Vocês passarão por dias difíceis e de perseguição, mas encarem tudo como uma oportunidade de dar testemunho e perseverando que vocês obterão a vida. Então, primeiro, o que Jesus, você lembra aí? Foram 3 parábolas que Jesus usou para falar da escatologia. Você lembra uma? Do servo bom e do servo? O que a gente pode tirar do servo bom? Que a gente precisa perseverar até o fim. Ai, mas Jesus está demorando. A gente precisa perseverar até o fim. Mas será que se eu não sair da igreja só esse mês, aí eu volto no outro mês, dá tempo? Se eu ouvir só esse funk aqui, ninguém vai saber. Se só hoje eu cometer um atestado, ninguém vai saber. Jesus está demorando para dar tempo de eu me consertar ainda. Dá tempo de eu pedir perdão? Dá tempo. Quem já pensou assim? Eu pensei só assim. Mas a verdade é que a gente tem que ser como um servo bom. Esperar, mesmo que esteja demorando, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, o primeiro princípio é esse, que a gente precisa perseverar até o fim. A segunda parábola, das 10 virgens. Vocês lembraram? Das 10 virgens. O que a gente pode tirar de princípio? Que a gente precisa estar alerta, preparado a tempo e a fora de tempo. O que significa isso? Você precisa estar bem sempre, constantemente, meditando sempre. Ah, eu estou brigada com o pastor. Quando chegar a ceia, eu resolvo com ele. Se Jesus voltar, se alguém morrer, você diz. Então a gente precisa estar sempre pronto, a tempo e fora de tempo. Vamos lá. Primeira lição é perseverar. A segunda é estejam alerta. A terceira, qual foi a terceira parábola? Dos talentos. Foi a parábola dos 10? Dos 10? Não, desculpa. A parábola dos talentos. Parábola dos talentos. E o que a gente pode tirar de princípio? Que Deus lhe deu dons, lhe deu bênçãos. Não é para guardar, esperar a vida dele. Não, eu tenho esse dom aqui, eu sei ensinar, mas eu vou guardar só para mim.
Eu vou usar só no meu trabalho, não preciso usar na igreja. Não. Quando o Senhor chegar, eu falo para ele, não, eu tenho esse dinheiro aqui, eu vou guardar aqui. O irmão está precisando, mas tem outras pessoas precisando. Não, Deus deu talentos para todo mundo, a gente precisa usar enquanto é dia. Entendeu? Então, o terceiro princípio que a gente pode usar é trabalhe enquanto é dia. Use o seu talento enquanto ainda é tempo. Tá bom? Então, o que a gente pode avaliar aqui? Na aula de escatologia, Pedro, ele subiu no conceito de Deus ou ele desceu? Subiu, tá? Então, como a gente pode ver, Pedro está só subindo. Então, já anote aí a próxima. Prepara a última ceia. Versículo de referência, Mateus 26, 17 e 19. Jesus fala com os discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mateus 26, 12. Dentro de poucas horas, Jesus vai ser traído, vai ser crucificado e ressuscitará ao terceiro dia. Só que os discípulos não estavam entendendo. Eles achavam que aquilo era só uma teoria. Mas Jesus já falou isso mais de 3 vezes lá no livro de Mateus. Que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar, que ele vai sofrer, que ele vai ser traído. Só que os discípulos não estavam entendendo. Eles estavam com aquele pensamento terreno. Eles achavam assim, cordeiro, pesquisa, crucificação, torturação. Eu acho que isso não combina muito com o Senhor, né, mestre? Então, vamos continuar assim. Só que lá em Marcos 9:32 fala bem assim: mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. No caso, eles tinham medo, até porque eles não questionavam Jesus, porque o último cara que fez isso, Jesus falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Até porque a história segue assim. E lá em Lucas 22:7 diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Uma das últimas coisas que Jesus queria fazer era uma confraternização com os dois. Ele chamou todos, planejou tudo, só que ele chamou 2 pessoas para executar o plano dele. E quem eram? Pedro e João. Ele chegou com Pedro e João e falou assim: bom, eu já planejei tudo, eu só preciso que vocês 2 executem para mim. Já reservei o local, já falei com o buffet e está tudo ok. Só preciso que vocês 2 vão lá e executem. E lá em Lucas 22, 8 e 9 diz assim: Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. E eles perguntam: onde queres que preparamos, Senhor? E lá em Mateus 26, 19 diz assim: os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Mas não era só Jesus que estava se preparando para a última ceia. Satanás também estava se preparando, colocando seus peões em jogo, mexendo nos pauzinhos. E lá em Marcos 14, 10, 11 diz assim: então Judas Iscariote, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou, e lhes prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Então Judas foi lá, ofereceu informações, e os sacerdotes ficaram alegres, porque eles queriam pegar Jesus. Agora imagine, Judas chegou lá: cara, tenho tais informações sobre Jesus, só que eu quero uma grana. Os sacerdotes falaram assim: tá, 15 moedas de prata. Judas olhou assim: 15, nem que sai da terra. Só que aí falaram assim depois: tá, 30 moedas de prata. E aí, fecha negócio ou não fecha? Agora sim a gente vai negociar. Judas fechou o negócio com os sacerdotes e depois ele foi para a ceia, como se nada tivesse acontecido. Chegou lá com a cara mais lavada do mundo. E naquela quinta-feira à noite, os 13 chegaram ao local preparado por Pedro, e aí eles cearam. Só que você e eu sabemos o que aconteceu na história. Só que aqueles discípulos não sabiam o que iria acontecer. Agora vamos avaliar. Pedro preparou toda a ceia, ele fez o que Jesus tinha mandado. Ele sobe no conceito, ele desce. Sobe no conceito.
Neste jantar da última ceia, é tão especial para Jesus, ele diz assim: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Lucas 22:15. Anote aí nosso próximo evento na vida de Pedro. Aula de humildade. Anote aí, aula de humildade. Jesus sabe que a hora de deixar esse mundo estava próximo, porque ele tinha que voltar ao Pai. Mas antes de dar essa aula de humildade para todos nós, a ceia da Páscoa é uma refeição longa, cheia de cerimônias, e chega a durar de 4 a 5 horas. Pedro já havia feito todos os preparativos juntamente com seu irmão, aliás, com seu sócio. Ele tinha preparado o local, o jantar, até Judas já tinha feito o seu acordo sólido. O acordo sólido com os fariseus. Judas já tinha feito seu acordo sólido com os fariseus. Não falta nada, quer dizer, quase nada. Vou explicar para você. Nessa época, devido à influência grega, as pessoas não se sentavam em cadeiras como era o costume, assim ao redor da mesa. Não. Eles comem quase deitados em almofadas, em uma mesa, tipo um U, assim. A mesa é feita tipo um U. E eles ficam quase reclinados, deitados assim na mesa para fazer a refeição. Esse formato de mesa facilita para que a comida seja servida pela boca do U. Vai servir. A pessoa fica fora da mesa. Também precisamos lembrar que as ruas não são asfaltadas. Então tem coelho para todo lado. E as pessoas andam de sandálias pelas ruas. E o que acontece quando você anda de sandália na rua? O seu pé fica. Imagina numa época dessa que não tinha asfalto. É totalmente simples. Por isso tem outro costume na região, dessa vez não dos gregos, que é de lavar os pés. Toda vez que alguém chegava numa casa, o que acontecia? O anfitrião, o dono da casa, tinha que chegar, oferecer uma bacia para que a pessoa que você está na casa lavasse os pés. Esse é o costume lá dos judeus. Esse costume também é muito antigo. Lembra que Abraão, quando ele recebeu o Senhor Jesus mais daqueles 2 anos, ele chamou os anjos, pediu para que lavasse os pés, pegou uma bacia dos pés. Esse costume é antigo dos judeus. Uma vez Jesus também foi ao banquete de um certo fariseu chamado Simão, lembra? Ele entrou na casa e Simão não ofereceu a bacia, a água, para lavar os pés. Aí chegou uma mulher, entrou lá na casa e com as lágrimas ela olhou os pés de Jesus e chegou por quê? Os seus cabelos. Isso está lá em Lucas capítulo 7, verso 44. Então é um costume da época, por isso todo o discípulo sabe que há uma expectativa, como em qualquer banquete, que o anfitrião providenciasse que os pés do convidado fossem lavados e pudessem entrar naquele local e fazer a refeição. Mas eles não lavam os pés como nós, amazonenses. Como é que você lava o seu pé? Você pega água, né? Joga. Não. É um ritual. Lavar os pés é um ritual. Eles estão em uma cerimônia, lembra? Cerimônia da ceia, da Páscoa da cerimônia. E esse trabalho de lavar os pés é considerado um dos menos dignos e é feito pelo servo menos importante da casa. Tipo assim, o servo que limpa o corpo da chuva. Esse que lava os pés dos convidados. Então é uma falta de educação, é uma gafe muito grande não providenciar esse serviço. Parece que Pedro e João prepararam tudo e esqueceram dessa parte. E se tem alguém que está lembrando disso, não fala nada de qualquer time. Talvez Jesus não perceba. Precisa lavar os pés. Mas isso não é tudo. A cerimônia da ceia também segue a etiqueta de qualquer banquete da época. Até os lugares precisam ser observados. Ou seja, as pessoas mais importantes ficam perto do anfitrião. Essa parte de lavar os pés parece que o município não se importava muito. Mas ficar perto de Jesus, isso sim. Eles queriam ficar mais próximo de Jesus possível.
quem nos conta isso é Lucas, lá no seu Evangelho, no capítulo 22, verso 24. Ele diz assim: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. João nos conta também que Jesus respondeu esse impasse. Começa assim, lá em João capítulo 13, versos 3 e 4. Jesus sabia que havia colocado que Deus, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera do Pai de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Ele coloca a água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Colocava na bacia, ele vai, começa a lavar os pés dos discípulos. Veja bem, tinha uma bacia, tinha água, tinha uma toalha, ou seja, os discípulos sabiam desse costume, mas ninguém queria se humilhar naquele momento para lavar os pés dos discípulos. Ninguém. O Senhor Jesus falou lavar o pé do lado, ficar no meio aqui. Ninguém quis se humilhar, ninguém quis fazer esse trabalho de menor importância, nem os discípulos. Mas quando Jesus pega e se dispõe a fazer isso, ninguém acredita no que está vendo. Aquele que até o mar obedece, que ressuscita a gente dos mortos, o Filho de Deus, o Messias, estava lá, lavando os pés dos apóstolos, um a um. O Messias está fazendo o trabalho do escravo, de importância. Imagina, todos estão envergonhados, todos estão envergonhados, porque poderia ser qualquer momento de Jesus, né? Mas ninguém quis fazer o trabalho, estão perplexos. Calou a boca de todo mundo, menos de um. De quem? Você lembra aí quem fica calado? Quem? Pedro. Quando chegou a vez de Pedro, Jesus pronto para lavar os pés aí, Pedro ficou errado. O que Pedro fala? Aquelas palavras que você conhece, né? Jamais, nunca. Olhou para Jesus e falou assim: tu vai lavar meus pés, Jesus? Você nunca vai fazer isso. Jamais você vai lavar meus pés. Aí Jesus, com toda a calma, com todo o amor, o que ele fala para Pedro? Aquelas palavras que você já conhece. Você não entende isso agora. Mas lá na frente, mais tarde, você vai entender. E Pedro, ele responde com essa mesma calma, com esse mesmo amor para Jesus? Ele não responde. Isso nunca vai acontecer. Jamais você vai lavar meus pés. Então, o discípulo pensa assim: puxa vida, essa cena vai demorar 3, 4 horas, porque até Jesus convencer que tem que lavar o pé, que o pelo precisa ser lavado os pés, você vai demorar muito. Só que Jesus precisa só de alguns segundos e 10 palavras para convencer Pedro. Isso está lá no livro de João, capítulo 13, verso 9. Diz assim, aliás, João capítulo 1, verso 2, diz assim: olha o que Jesus fala para Pedro: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Só isso que Jesus fala. Pronto, Pedro já desistiu e responde assim: opa, peraí, devagar então, Jesus. Eu planejei muito para estar aqui. Planejei muito, agora você excluindo assim, você mais ou menos. Olha o que ele responde, João 13, 9. Respondeu o Senhor Pedro: então, Senhor, não apenas meus pés, mas as minhas mãos e a minha cabeça. Lave tudo. Esse é Pedro, Simão Pedro. Com ele é tudo ou nada, igual a volta de Jesus. Mas com ele tem os carinhosos. Com ele não tem meio termo. E o problema é que também não tem constância. No momento não lava nada. Desce depois, lava tudo. Jesus ainda aproveita para ensinar uma rápida lição sobre a necessidade de nos mantermos espiritualmente limpos, mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. Mas logo volta à lição principal. Ele diz a Pedro e aos outros algo como: deixe-me purificar se vocês realmente compreenderem o que eu acabei de fazer. Eu sou o mestre de vocês, certo? Vocês não são maior do que eu, certo? Se eu sou o mestre e Senhor de vocês, lavei os pés de cada um, vocês também devem lavar os pés. Entenderam? Entenderam essa mensagem? João 3,17. Agora que vocês sabem dessas coisas, serão felizes se a praticarem.
esqueça, nunca. E é para o Senhor que você vai com Não esqueça. Avaliando. O que vocês acham dessa oportunidade? Sobe ou desce? Pedro, sobe ou desce agora? Ele? Isso. Bom, e continuando, né? Vamos falar nisso, né? Eles já estão comendo quando Jesus ele faz um anúncio bombástico. Mais um. Como assim? Vamos lá. Anote aí, Mateus 26, do 20 ao 21. Mateus 26, do 20 ao 21. Diz assim: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E, enquanto eles estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Como assim? Os discípulos eles já estavam muito aflitos pela ideia de que Jesus iria morrer crucificado. Aquilo já estava tirando a paz deles. E aí Jesus vinha com mais uma notícia dessa, de que além dele ser crucificado, alguém ainda no meio deles iria trair. E aí, como vocês aprenderam agora, considere que a intimidade e a amizade deles elas eram muito importantes quando alguém chamava, quando eles se sentavam, se reuniam para comer ou para beber algo. E eles estavam naquele momento de comunhão, era para ser um momento bom. E aí Jesus vem com aquela notícia de que alguém ali no meio iria traí-lo. E todo mundo fica arrasado com aquela situação e eles começam a se questionar, começam a se perguntar, né? Sou eu, Senhor? Você vai traí-lo? Sou eu? Eles começam com essa pergunta, porque realmente eles não entendiam quem seria capaz de fazer essa atrocidade. Então já anota o próximo tema aí, que é quem é o traidor. Quem é o traidor? Bom, e Pedro ele não pode conviver com essa dúvida, certo? Mas parece que depois da lição de humildade que Jesus deu para ele, ele aprendeu e ele não fez questão de brigar ou reclamar algo tipo para sentar do lado de Jesus, na ceia. É como se ele quisesse mostrar que ele aprendeu de fato, então ele imaginando assim, ele sentou lá do outro lado da mesa, lá, bem distante de Jesus, mas ainda assim, onde ele estava, ele não conseguia perguntar diretamente para Jesus se era ele que iria traí-lo. E aquela dúvida ela estava incomodando muito Pedro. E quem estava sentado lá de Pedro, de Jesus, perdão, era João. E aí, imagina aquela cena, né? Pedro está ali, como se estivesse ali na sonoplastia, claro, que era mais perto, né? E João está aqui do lado de Jesus. E aí fica aquela. Sabe aquela situação quando você quer saber uma coisa, do seu amigo tirar uma dúvida, você fica fazendo um gesto para ele? Imagina, você faz um gestinho, né? Você quer saber o que você faz? O quê? E foi com aquele diálogo, entendeu? De Pedro perguntando para João, querendo que João chegasse com Jesus para saber de fato se era ele ou não. Jesus ele nota na hora aquela situação e ele fala o seguinte. Ele pergunta para João, tá? É aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado. Ele pegou e entregou o pão molhado, pão para Judas. E lá em João 13, 27, ele diz assim: tão logo, Judas comeu o pão. Nesse momento, Satanás entrou nele. E Jesus diz para ele: o que você tiver que fazer, faça depressa. E ninguém na mesa entende o que está acontecendo, porque tá aquele alvoroço todo, as pessoas estão se questionando, é realmente algo que impactou a vida deles, porque alguém ia trair Jesus. E a partir do momento que Judas levanta, eles nem questionam, será que é Judas? Ele levantou agora, eles acabou de falar no traidor, Judas levantou agora e saiu. Não, eles nem percebem na hora, eles acham assim, já deixa que Judas ficou para alguma coisa que ele deve ter esquecido para ser, e eles nem ligam. Porém, Mateus ele conta uma versão muito resumida dessa história. Ele diz que somente quando Judas afirma: Senhor, não sou eu, sou. Jesus simplesmente responde para ele: sim, é você. Mas não dá para saber se de fato todo mundo ouviu essa afirmação de Jesus na hora que ele afirmou que Judas era o traidor, porque todo mundo estava muito confuso, estava todo mundo agoniado com essa questão de que havia um traidor no meio deles. Mas o fato é que quando Judas sai e deixa aquele local, Pedro automaticamente percebe que Judas era o traidor.
E agora? Qual é o próximo passo? Nunca te negarei. Anote aí. Nunca te negarei. É o possudo. Pedrão. Pedro sendo Pedro. Nunca te negarei. Essa referência está lá em Marcos 14, 27 ao 31 e algumas outras que eu vou dar aqui, tá? Nós vimos que Judas saiu para entregar Jesus e que Pedro notou isso, tá bom? Então, provavelmente, os soldados já estão articulando com os líderes judeus, né, para tomar as providências para prender Jesus. Enquanto isso, Jesus e os 11 saem do salão onde eles jantaram, tá? E em direção ao Monte das Oliveiras. Só que antes de entrar no jardim de Getsemane, uma coisa surpreende os discípulos. Jesus para antes de entrar e diz bem assim: vocês todos me abandonarão. Agora para e pensa: uau, os caras largaram tudo que eles faziam na vida, largaram a profissão, alguns tão distantes da família. É uma dedicação integral na caminhada com Jesus. E de repente Jesus vira para eles e diz: vocês todos me abandonarão. Isso daí soa até estranho, né? Porque aquelas pessoas estão dando a vida com Jesus, convivendo aqui já há bastante tempo, algo próximo de 3 anos. Como é que pode ele chegar e fazer uma afirmação dessa? Isso vai marcar a vida deles, tá? E eles estão ali numa dedicação exclusiva. E de repente, ouvir isso chega a ser ofensivo para alguns deles. E o pior é que em algum momento Jesus fala isso e olha diretamente para Pedro. E somente no Evangelho de Lucas que a gente vai encontrar essas palavras. Lá em Lucas 22, verso 31 e 32 está assim: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortalecerá os seus irmãos. Tá? Então, nessa passagem aqui, ele fala sobre a peneira, sobre a dificuldade. Isso é o dia a dia do judeu. Vai ser peneirado, que tira ali toda a palha para esmagar o trigo, para poder, como é que se diz? Fazer a farinha de trigo. Tá? Então, Jesus, ele garante que Pedro vai passar por esse processo doloroso, mas ele também garante que não vai ser o fim. Ele dá uma ponta de esperança de Pedro: o negócio vai ficar feio pro teu lado, mas te acalma aí que eu orei por você, eu orei para que a sua fé não desfaleça. Tá? Jesus mostra que se importa e que intercede por Pedro, beleza? Pedro daria a volta por cima, ele se converteria. Como assim? Está 3 anos andando com Jesus e não se converteu? Pois é. A gente passa às vezes um tempão na igreja para se converter também. E toda aquela experiência serviria para capacitar Pedro, e ele diz aqui no final: você vai fortalecer os seus irmãos. Ou seja, Pedro ele vai ter um ponto de vista diferenciado dos outros naquele momento. Ele vai usar aquela experiência de ser moído, peneirado por Satanás para fortalecer os seus irmãos. Tá? Então ele já indica para onde que Pedro vai. E mais do que isso, ele não vai falar mais como um super-herói que acha que pode vencer, que vai fazer acontecer, mas ele vai falar do ponto de vista de uma pessoa que falhou, mas que obteve misericórdia, e agora ele vai agir com misericórdia para com seus irmãos. Tá bom? Jesus não livra da peneira, mas fortalece a sua fé. Pedro, pega firme aí, o negócio vai pegar, mas continua firme. Tá? Jesus não permite que seja apenas algo ruim. Nesse diálogo ele deixa claro: vai ser alguma coisa que vai cooperar para o bem de todos. Tá? Mas parece que Pedro não ouviu uma só palavra do que o mestre, falou para ele. E o problema não é só que ele não ouviu, é que ele quer falar também. Pedrão, espontâneo, impetuoso, ele quer gastar a vida dele, vai logo falando, ele não pensa. Pedro sempre tem algo para dizer, mas agora tem um agravante: ele está cansado, ele está super cansado,
e com as emoções abaladas por aquela afirmação: todos vocês vão me abandonar. Então, emocionalmente, todos os discípulos ficaram abalados. Tá? E aí ele diz assim, está lá em Marcos 14, 29: ainda que todos te abandonam, eu não te abandonarei. Cara, tu tem como perceber a arrogância de Pedro nessa hora? Meu amigo, olha aí, ó. Ele viu a transfiguração. Ele foi lá e pescou dinheiro. Se a gente voltar um pouco mais, andou sobre as águas. Ele viu que a palavra de Jesus tem poder. Ele viu a ressurreição da criança. Como é que deveria reagir uma pessoa que sabe que Jesus, o que ele fala acontece? Ele devia dar: Senhor, por favor, me fortalece nessa hora. Mas não, ele diz: não, tu pode ter até acertado sobre esses caras aqui, mas eu nunca te abandonarei. Cara, que situação, né? Neste fato aqui, João ainda acrescenta um detalhe, que foi a fala de Pedro: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Está em João 13,37. Pedro não reconhece a sua própria fraqueza, sem falar na impetuosidade. Ele nem sabe para onde Jesus vai, nem o que vai acontecer. Como é que ele pode afirmar: eu não te abandonarei? Jesus é que sabe o que vai acontecer na frente. Pedro não sabe de nada. Tá? Eu vou morrer por ti, eu vou te seguir. E aí lá em Marcos 14, 13, Jesus responde todas as promessas calorosas de Pedro. Ele diz bem assim: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, anota aí, Pedrão, esta noite, antes que 2 vezes o galo cante, 3 vezes você me negará. Aí eu fico imaginando: Pedro, eu te negar? Como assim? Pedro está duvidando de Jesus. Ele consegue duvidar da palavra de Jesus, que fez pessoas serem ressuscitadas, que fez ele andar sobre as águas. Ele consegue duvidar da palavra de Jesus, mas dele ele não consegue duvidar. Olha o tamanho da arrogância de Pedro, tá? Você não acha que depois de tudo isso, Pedro deveria, na verdade, se prostrar diante de Jesus e pedir força? Senhor, já que é desse jeito, eu já sei que o que tu fala acontece, não vai ter jeito de eu não te negar, me dá força aí para superar esse momento. Mas não é isso que ele faz, tá? Ele não dá a mínima, porque Jesus falou mais uma vez. E Marcos relata que Pedro insiste mais ainda e, seguindo o seu comportamento característico, responde com intrepidez o que a gente memorizou na meditação dessa semana: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Nunca te negarei. Como Pedro é um líder influente, todos os outros 10 vão na corda e dizem: eu também não vou te negar não. Pedro disse que não vai te negar. Eu também não vou te negar não, tá? Nunca te negarei. A minha pergunta: Pedro subiu ou desceu no conceito aí com essa afirmação: nunca te negarei? Desceu, né? Ele devia ter ouvido Jesus e ter sido mais humilde. Mas esse é o Pedrão que a gente conhece. E continuando, às vezes eu tenho a impressão que Jesus passou pela terra de uma forma sobre-humana, uma atividade de tal forma que ele não era capaz de sentir dor, nem de passar fome, nem de se sentir angustiado, porque ele era Deus. Então Deus pode passar por essas coisas, mas a Bíblia não é isso que a Bíblia diz. E desse fato nós vamos aprender que Jesus, ele não era um Deus disfarçado de homem, ele era o Deus que se fez homem, que se tornou carne e habitou entre a gente. Então anote aí o próximo fato: sono, dorme no Getsemane. Anote aí: dorme no Getsemane. Dorme no Getsemane. Isso daí está em Mateus 26, do 36 ao 46. Então Jesus e seus discípulos saíram do
E aí eles vão para um lugar chamado Getsemane, que significa prensa de azeite. E nesse momento que eles vão para lá, Mateus relata que Jesus, ele sente uma tristeza mortal, uma depressão, digamos assim. E aí ele chama seus 3 amigos, Pedro, Tiago e João, para orar, vigiar e orar com ele. Pense aí, você já se sentiu dessa forma? Você está lá na sua cama de noite, já tudo escuro, e você não consegue dormir porque alguma coisa está te incomodando, ou muitas vezes isso já aconteceu comigo. De eu não consigo dormir e eu só me acalmar depois que eu chamar meu pai para conversar. Já aconteceu muitas vezes comigo quando eu morava lá com eles. Só parava quando eu chamava meu pai para conversar. Pode perguntar dele que várias vezes na noite eu chamava, pai, você pode conversar comigo? Só assim que passava essa angústia. Era algo que era agoniante, eu não conseguia controlar. E Jesus ele passou por isso, sentindo essa tristeza mortal. E aí ele chama Pedro, Tiago e João. Agora imagine o que está passando na cabeça de Pedro. Ele acabou de receber uma notícia que havia um traidor entre eles, que ele negaria Jesus e que Jesus ia morrer. Deve estar uma loucura na cabeça dele. Então ele chama esses 3 amigos para orar e Jesus se afasta, fica de longe e os 3 amigos ficam lá orando. E Jesus ele ora em voz alta, que esses amigos eles conseguem ouvir o que Jesus está dizendo. E então, Jesus, você sabe muito bem o que Jesus fala nessas orações, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E uma coisa que é similar, que lá no Jardim do Éden, o homem e a mulher, eles tomaram a decisão de fazer o que eles queriam. E ali, no mesmo jardim de Getsemane, não no mesmo jardim, no Éden, e ali no jardim de Getsemane, Jesus fala, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E então, a angústia de Jesus era tão grande que em Lucas 22, 43 e 44, relata que apareceu-lhe um anjo do céu que o fortaleceu. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então, por que foi mandado um anjo lá para fortalecer Jesus? Ele não estava com os 3 amigos dele lá? Eles estavam lá e não estavam. E você vai saber por quê. Então, Jesus ele vai lá com eles para ver como é que estão. E aí eles encontram eles dormindo. E então Marcos 14, 37 diz assim: Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora. Nesse momento Jesus ele precisava dos amigos dele, precisava de Pedro. Mas naquele momento Jesus só conseguia ver Simão e não Pedro. Então essa cena se repete por 3 vezes. Marcos escreve que eles encontrou dormindo porque seus olhos estavam bem pesados. E Lucas escreve que eles estavam dormindo por causa de tanta tristeza. E aí, depois dessas 3 cenas acontecerem, que Jesus encontra eles dormindo, acontece aquela famosa cena que todos nós conhecemos essa passagem, que Jesus alerta seus discípulos dizendo: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que Jesus quis dizer com isso? Que a carne ela é fraca para buscar a Deus. Ela nunca vai ser forte, mas os espíritos deles estavam prontos. Só que eles preferiram dar a oportunidade para a carne. E ainda tem muito irmão que fala assim, eu pequei porque minha carne é fraca. E eu só respondi, claro que a carne sempre vai ser fraca, meu irmão. Nunca vai ser forte isso, essa matéria aqui nunca vai ser forte. E então ele dá essa advertência, mas parece mais como uma constatação das nossas muitas fraquezas humanas. Então, depois de toda essa angústia, de todo esse sofrimento que Jesus pede, que se tem alguma outra forma de Deus livrar ele dessa, porque ele não queria se separar de Deus Pai, ele recebe a resposta de Deus. E a resposta de Deus
foi: não há outra forma de religar a humanidade a mim. Então, a decisão que já tinha sido tomada lá na eternidade ganha um lugar no seu tempo e espaço, na nossa realidade. E então, Jesus se levanta e vai cumprir sua missão. Por mais que Pedro e nem qualquer outro discípulo consiga entender, Jesus, ele está pronto para a cruz. Agora me ajudem a verificar. Aqui, Pedro, que dormiu ao invés de estar com Jesus orando, ele sobe ou ele desce? Ele desce. Bom, agora vamos para aquela cena que todo mundo ficou conhecido, mas nem cena é Pedro, ele era uma pessoa bem difícil, mas essa foi com certeza uma das cenas que ficou gravada, que é quando ele corta a orelha do servo lá, do soldado, né? Uma atitude bem matura, mas vamos lá. Enquanto Jesus ele falava com os discípulos, chega Judas acompanhado de um destacamento inteiro de soldados e guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus. É uma multidão, você tem uma noção, uma multidão armada com lanças e espadas. Veja só, tá vendo? Lá em João 18, do 4 ao 6, diz assim: Jesus, sabendo tudo o que iria acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, ele estava lá no meio desse pessoal. Quando Jesus disse isso, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. E é isso é empolgante, porque apenas no abrir da boca, Jesus conseguiu fazer com que aqueles muitos soldados que estavam armados recuassem e reconhecessem Jesus. E não foi diferente com Pedro, né? Essa empolgação foi mais para ele, porque ele viu que Jesus ele falou que ele era. A partir do momento que ele falou: eu sou Jesus, que ele viu que os guardas foram para trás, ele se empolgou. Ele falou: não, peraí. Mas se empolgou, peraí, que o negócio vai ficar agora o negócio vai ficar embaçado, né? Lá em João 18, 10, diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, olha só, ele foi por, lembrando, ele foi para o monte com Jesus, ele levou uma espada, porque não se sabe. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Olha, já anota aí, pode cair na prova. Qual era o nome do certo? Perdeu a orelha. Você já vai saber. Pedro, ele parte para cima sem mais nem menos. Só que tem um problema. Ele parte para cima de uma galera que está armada até os dentes. Os caras dão com lança, espada. Ele não pensou na hora, ele foi muito imprudente. Mas ele pensou assim: se o pessoal foi para trás e caiu só com Jesus se apresentando, então lá vou eu, né? E ele vai para cima do pessoal sem medo. Acho que na hora ele pensou assim: não, vou sair cortando a cabeça de todo mundo, entendeu? Porque agora eu estou confiante, confio agora. Só que era uma coragem misturada com estupidez e com certeza falta de domínio próprio. E como resultado disso, Pedro foi novamente repreendido por Jesus na frente dos inimigos e dos amigos dele. Lá em João 18, 11, diz assim: Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde essa espada, acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Antes de Jesus morrer, Pedro ele precisava aprender a viver e a trabalhar por ele. E algumas horas atrás, os discípulos, inclusive Pedro, tinha dito que eles estavam: não, nós vamos morrer por ti, né? Eles estavam preparados para morrer por Jesus. Mas o que Jesus queria naquele momento? Ele só queria que eles fossem e vigiassem naquele momento de angústia dele. Era somente isso. Mas eles não fizeram. E não se trata de fazer coisas grandes ou heróicas, mas somente de ouvir o mestre, se submeter e obedecer. E uma coisa que a gente não pode negar é que Pedro ele ama Jesus muito. Não vou atrapalhar, ele
estilo, mas ele ama Jesus. E naquele momento ele fez o que qualquer um de nós faria, certo? Ele correu para proteger o mestre. Só continuando aqui o pensamento, esse Pedro aqui, essa atitude dele, ele sobe ou ele desce? Ele desce, né? Com certeza. Uma atitude muito imprudente da parte de Pedro. Agora vamos lá para o nosso RR. Façam duplas, homem com homem, mulher com mulher, vamos lá. E destaque uma folha, tá bom? Vamos lá, rapidão, rapidão. Formem duplas, vamos lá. Homem com homem, mulher com mulher. Já destaca uma folha em branco. Uma folha cada um vai ter que ter sua folha. Cada um vai ter que ter sua folha. Ai, peraí, agora. Já, tudo certo? Vamos lá? Vamos começar? Como que vai funcionar o nosso RR? Ali no nosso telão da projeção vai aparecer uma cena desde a nossa primeira aula. E qual é o seu objetivo? Desenhar essa cena. Desenhar essa cena. Você vai utilizar o dom que Deus deu para você, irmão. Agora é hora de colocar em prática. Vamos aqui, a Paula vai fazer um exemplo de como vai funcionar. Vai soltar no telão a cena, pode colocar a cena. Número 1. Antes de Jesus, você vai desenhar a cena agora. Você vai ter 30 segundos para desenhar essa cena. Entendido? E aí, tá fácil? Diga lá, não tá fácil? Então vamos lá. Pra gente começar, coloca aí a cena 2. 30 segundos para você desenhar. Vai. Conhece Jesus. Segunda cena. Vamos lá. Conhece Jesus. E aí? Deu branco? Como assim? Nem que tá bom, mas Já somos a dupla. Fez? E aí, ok? Vamos lá. Cena 3. A cura da sogra. Vai, desenha. 30 segundos. Vai, rapidão. Tudo certo? Tudo certo? E aí? Foi? Beleza, ok. Vamos lá. Cena 4. Pesca maravilhosa. Essa é fácil, essa é fácil. Não acredito que você não vai conseguir. A Paula está fazendo exemplo aqui, olha só. Pesca maravilhosa. Ó, o pastor vai ajudar você agora. Pronto, olha aí, ó. Vamos lá. Cena 5. Feito aposto. E aí? Lembra? Não lembra? Feito aposto. Olha esse RR aqui. Imagina se caísse na prova agora. Já era. Beleza. Número 6. Filha de Jairo. Tá fácil. Essa é verdade. E aí, conseguiu? Filha de Jairo. Vamos ver o Filipinho agora aqui. Tem até torcida, Felipe. Você consegue?
Ok, vamos lá. Cena 7. A última. Sobre as águas. Sobre as águas. E aí, vamos lá. Essa tá fácil, né? Agora, vamos ver aqui. Sobre as águas. Cadê o pai? Esse cabelo tá bom. Olha aí, olha aí. Tá faltando sobre as águas, literalmente. Ok, vamos lá. E aí, você conseguiu? Lembrou de todas as cenas? Já preste atenção. Olha, mostra pro seu parceiro aí. Como é que ficou o seu desenho? Show, vamos lá. Gabriel. Vamos lá. Continuando a nossa aula. Vocês viram os desenhos que vocês fizeram aí? Como é que tem gente que memoriza versículo desenhando, né? Eu saí um pouco pior do que eu Felipe. Vamos lá. Durante a prisão de Jesus, todos os discípulos fugiram, todos, inclusive os 3 que estavam com ele na hora, Pedro e João. Mas Pedro e João vão continuar seguindo Jesus. Eles continuam acompanhando, mas eles acompanham de longe. Lá em Lucas 22:54 diz assim: então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Então anote aí, próximo evento, vou colocar aqui para cima, depois a gente ajusta, tá? Nega conhecer Jesus. Agora, Pedrão, percebe aí a progressão da queda? Nunca te negarei. Aí chega lá na hora de orar com Jesus, ele dorme. Na hora que é para ele ficar quieto, ele corta a orelha de Malco. E agora nega conhecer Jesus. Está vendo que a queda do crente é um processo também, né? Mas tudo começou com a arrogância dele aqui. Nunca te negarei, tá bom? Bom, quando ele corta a orelha de Malco, acontece o quê? Ele se precipita e quer resolver as coisas no braço. Puxa a espada. Ele se afasta de Jesus agora e ele começa a acompanhar de longe. Seguir de longe é apenas um suborno para a própria consciência, uma desculpa, um alívio. Não vou deixar de seguir Jesus, nunca te abandonarei. Mas na verdade ele está seguindo de longe. Isso significa que essa mentalidade de não te abandonarei está pesando na consciência dele ainda. Mas ele não quer correr o risco de chegar muito perto. Eu acho que parece um pouco com a gente, né? Às vezes a gente quer ser crente, mas não quer parecer muito crente. A gente quer seguir Jesus de longe. Só que é o seguinte, o problema é que quando a gente toma essa decisão, a gente está fazendo igual Pedro, o caminho da queda. Estamos nos encaminhando para o pecado, tá? E mais cedo ou mais tarde, esse Senhor que a gente diz seguir, que chama Jesus, ele vai nos colocar numa situação para a gente sair de cima do muro. E é isso que vai acontecer com Pedro agora. Então eles chegam à casa do sumo sacerdote. Aqui em João 18, verso 15 e 16 diz assim: por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo, ou seja, João, entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar lá de fora da porta, porque não conhecia ninguém. Só que aí o que acontece? João vai lá e diz que era conhecido do sumo sacerdote, voltou e falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Eu acho que nesse momento para o Pedrão isso não foi a melhor ideia do mundo, entrar lá na casa de Caifás, tá? Porque esse é o momento que ele vai negar a primeira vez. Lá dentro, essa negativa vai marcar a vida de Pedro para sempre. Isso não vai mais sair da cabeça dele, tá? Lá em João 18:17 diz assim: ela, a moça encarregada na porta com quem João falou, ele deixa meu brother entrar. Ela já diz logo na entrada: você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: não sou. Tá bom?
Marcos diz que ele responde algo assim: não o conheço nem sei de quem você está falando. Tá bom? Daí para frente as coisas só pioram. Pouco tempo depois, lá em Marcos 14, os 69 e os 70, diz assim: quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. E de novo ele negou. Mais uma vez, ele negou. Lucas diz que foi um homem. João diz que foi diante das pessoas com quem ele se aquecia. Tá? Então, cada um dos evangelhos diz um detalhe diferente. O fato é que foi diante de pessoas simples. Não era o sumo sacerdote, não eram as autoridades. Ele está negando diante de pessoas que não poderiam fazer nada de mal contra ele naquele momento. E ele está negando Jesus do mesmo jeito. Pedro, ele não está sendo nem interrogado nem acusado, mas ele já está negando Jesus. Esse é o caminho da queda. Quando você quer seguir Jesus, mas só de longe, não quer chegar por perto, tá? E aí ele nega pela terceira vez. Depois outra pessoa reconhece Pedro. Nesse caso, essa pessoa deveria estar furiosa com ele, porque ela é parente de Malco. Ela estava com Malco lá no Jardim das Oliveiras. Olha como é que está escrito em João 18, 26 e 27. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: eu não o vi ele no olival. Mais uma vez Pedro negou. Mateus diz que dessa vez, além de negar, ele ainda sai praguejando. Tá? Pedro mal fecha a boca e já ouve o galo cantar. Né? No mesmo instante que ele nega para a terceira vez, ouve o galo cantar. E esse galo aí, ele funcionou como o primeiro bip da história. Lembra do bip com Deus? Oi, Senhor, está gostando do que eu estou fazendo? Nesse exato momento, o galo foi o primeiro bip da história. E aí, Senhor, pois é, Pedro se afasta e chora amargamente. Não foi isso que a gente memorizou na semana? Tá? Então, nessa hora é como se ele tivesse trazido todo aquele diálogo, todo aquele negócio de nunca te negarei, todo aquele ímpeto. Cara, Jesus me avisou e mesmo assim eu neguei. Tá bom? Como Pedro, às vezes, eu e você, nós oscilamos entre os extremos. Ou a gente está aí, nunca te negarei e tal. Ou a gente está frio, afastado, sem meditar, sem fazer ministério, ignorando o nosso líder, que está querendo ajudar a gente. Muitas vezes nós somos assim, tá? E aí a gente deixa de lado as advertências mais básicas, aquelas chamadas de atenção, como que eles dizem assim: meu irmão, tu não pegou a tua Bíblia essa semana? Tá? O básico a gente deixa de lado. E o que acontece depois disso? A mesma coisa que aconteceu com Pedro, nós caímos, tá? Infelizmente, é isso que acontece. Nós ficamos no chão, achando que nunca mais vamos nos levantar, pois achamos que isso depende da nossa força, que é o outro extremo. Depois que a gente peca, a gente faz besteira, a gente eu acho que eu não sou nem crente, não, a decisão que eu estou tendo valeu, foi tudo fogo de palha, e a gente fica pensando, né? E em ambos os casos, estamos num problema central aqui. Nós ainda achamos que somos autossuficientes, que a gente depende de nós mesmos, tanto para se manter firme quanto para se levantar. E não é isso que a gente aprende. Jesus olha para Pedro nesse momento. Antes de Pedro sair, algo muito significativo vai acontecer. Essa casa tem portas ou janelas amplas. Quem está lá dentro pode ver o que acontece lá fora no pátio. Tá? Naquele momento que Pedro ouve o galo cantar e a sua memória é despertada, Jesus, que já sabia tudo o que iria acontecer, vê o coração de Pedro e imediatamente levanta a sua cabeça e o seu olhar vai ao encontro dele, justamente na hora em que a luz clareia a escuridão e o pecado é reconhecido. Lá em Lucas 22, 61 está escrito assim: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, e então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Não acredito que tenha sido um olhar de acusação.
Nesse momento, Jesus já tinha avisado para ele, tá? Não foi aquele olhar que a sua esposa faz para você e diz assim: eu te disse. Não foi esse olhar que Jesus usou, tá? Jesus não costuma fazer isso quando nós caímos. Na verdade, é um olhar de misericórdia. Jesus previu a falha de seu discípulo, não para condená-lo ou para envergonhá-lo, mas para que ele conhecesse suas próprias limitações. Muitas situações que nós passamos na vida é para que nós possamos conhecer a nós mesmos. Jesus já sabe quem nós somos, completamente, tá? Então é para nosso autoconhecimento. Com este olhar, Pedro caiu em si e entendeu o que estava acontecendo e, saindo daquele lugar, foi chorar amargamente. Lucas 22, 66. Tá? Para Pedro, aparentemente, ele perdeu tudo. O sonho pelo qual ele deixou tudo para trás, né? A sua profissão, a sociedade, os barcos de peixe, tudo, a família, o reino e a libertação esperada, que ele achava que Jesus ia fazer uma revolução, né? A honra, o mestre, o amigo, não sobrou nada para Pedro. Vamos ser sinceros, vamos fazer a avaliação de Pedro aqui. A pedra que nesse momento está se sentindo despedaçada, ele subiu ou desceu? Desceu. Não vai dar para colocar mais para baixo, eu vou colocar aqui, tá bom? Nesse momento, ele desceu. Só que agora Pedro vai entender que a cruz não faz Jesus um perdedor, mas o sacrifício pela sua vida. Naquele momento, o que a cruz vai fazer é dar uma oportunidade para a redenção de Pedro, assim como deu para mim e para você. O maior crescimento de Pedro consiste em conhecer que, primeiro, a cruz na qual Jesus está sendo pregado é dele também. Segundo, que ele precisa abandonar sua autossuficiência, assim como eu e você Pedro precisa entender que ele depende exclusivamente de Deus, tá bom? Ele ainda compreende todas essas coisas e tudo que está diante dele, mas enfim, ele vai lembrar que a história também não precisa terminar aí, tá? A sua história não é sobre o quanto você é forte ou sobre o quanto você é fraco. É sobre o Deus que te sustenta e te levanta, mesmo quando você cai. Terminamos por aqui, tá bom? Quem ainda não deu a presença? Muita gente. Passa uma lista rapidinho. Só assina a lista e pode ir embora, tá, gente? E ali no finalzinho, quem não pegou, tem a meditação já dessa semana, tá? Obrigada, gente, pela presença de todos.